Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Mais um Paddock Sprint, mais uma terça-feira aqui com vocês. E a gente já vai entrando nesse clima de despedida de 2024, porque agora até a Fórmula 1 já acabou. A maior temporada da história finalmente terminou neste domingo em Abu Dhabi. E mesmo assim nós tivemos ainda mais coisas rolando. Nesta terça-feira rolaram os testes de novatos, também teve teste com os pneus Pirelli lá em Abu Dhabi. A gente vai falar sobre tudo isso, porque foi a primeira vez que Gabriel Bortoleto andou com o carro da Sauber, ficou numa posição modesta, tudo bem, mas a gente vai analisar essa primeira experiência do piloto brasileiro e tem muito mais que a gente vai falar também de Fórmula E em São Paulo e também da MotoGP em Goiânia. Eu estou hoje aqui com Gabriel Carvalho e Vicente Soela, são minhas companhias para mais um Paddock Sprint. Boa tarde, Gabo. Tudo bom com você? Como é que foi esse fim de semana? Como é que você... Tá aliviado com o fim da Fórmula 1, dessa temporada longa, interminável da Fórmula 1? Fala, Pelu, fala, Vicente, Carol na produção, todos os nossos sprinters que estão aí curtindo. É um alívio, né? Especialmente porque é a temporada... Finalmente a Fórmula 1 conseguiu tirar do papel aí uma temporada com 24 corridas. Ela já vinha tentando há algum tempo, mas sempre tinha algum empecilho, né? Então... todas as questões aí das restrições da China, né? O ano passado teve a enchente lá na Emília-Romanha, então a Fórmula 1 sempre encarou alguns percalços ali e acabou nunca conseguindo tirar esse plano do papel. Finalmente conseguiu. Enfim, tivemos aí o título da McLaren de construtores, que eu acho que apesar de tudo que a gente já falou sobre a McLaren, do quão frustrante talvez foi a gente não ter visto uma briga do título de pilotos até o fim, né? Acho que inclusive a gente nunca viu um título de construtores ser tão relevante numa última corrida de Fórmula 1. Normalmente é o tipo de coisa que a gente não dá a mínima, né? Mas dessa vez teve um protagonismo maior, foi bacana e foi legal. É legal ver a McLaren de volta ao topo, brigando com a Ferrari, né? Quem não se sentiu nos anos 80 aí, nos anos 90, tá absolutamente maluco, né? Então foi isso, talvez o grande ponto positivo aí desse GP de Abu Dhabi, que não foi lá uma grande corrida, mas acho que está acima da média dos GPs de Abu Dhabi da história. O GP de Abu Dhabi é, para mim, uma das provas mais dispensáveis do calendário da Fórmula 1. Não consigo lembrar de uma... Não consigo lembrar de uma corrida boa lá, a de 2021, mas o resto é bem, bem chatinho. Olá, Vicente, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo aí? Também satisfeito com o fim da temporada, com os desdobramentos dessa temporada 2024 da Fórmula 1? Olá, Cuenca. Olá, Gabo. Carol, que está aqui com a gente nos bastidores, a todos que estão nos acompanhando aqui, né, no sprint de hoje. É um alívio, né? Foi uma temporada surpreendente, eu diria, porque a gente imaginava que teria mais um domínio de Max Verstappen e a Red Bull após aquele início que venceu, Max Verstappen venceu 4 das primeiras 5 corridas. Então a gente esperava talvez uma repetição que foi vista no ano passado, né? Quando a Red Bull venceu 21 corridas de 22 disputadas, mas não foi o que aconteceu. A McLaren cresceu, a Ferrari também cresceu, a Mercedes teve os seus lampejos ali em alguns momentos também, na Bélgica, né, na Áustria, acabou ganhando ali, herdando uma vitória, mas também fez graça em alguns momentos, com o Russell em Las Vegas. Então foi uma temporada interessante, foi uma temporada divertida, vamos dizer assim. Eu acho que surpreendeu todo mundo, mais que nós poderíamos esperar. E terminou com uma disputa boa, como o Gabo bem mencionou. Acho que a disputa entre a McLaren e a Ferrari, por ambas, né, estarem vindo de um jejum grande aí. A McLaren quebrou esse jejum de 26 anos, a Ferrari não ganha o Mundial, né, desde 2008. Então fica aquela questão de era uma disputa boa. Foi um GP da Abu Dhabi que eu também não sou muito fã, mas aquele incidente com o Verstappen e Piastri ali acabou botando um pouquinho de graça, aquela tensão na McLaren para ver se eles conseguiriam tomar aquela virada da Ferrari, com o Leclerc largando muito bem. Mas, no fim das contas, eu acho que o grande chamativo do GP foi realmente as despedidas que nós tivemos, né? Não apenas aqueles que trocaram de equipe, com o Carlos Sainz, claro, indo para a Williams, o Ocon, que nem participou, mas indo para a Haas, o Bottas dizendo adeus, mas principalmente do Lewis Hamilton, que foi aquela onda de homenagens, né? Ele indo para a Ferrari, se despedindo da Mercedes. Então, acho que terminou em alta a temporada, não pela corrida em si, mas por tudo que a gente acompanhou ao longo do ano e também pelo que a gente viu no último domingo. Acho que foi um roteiro interessante e que deixa uma expectativa boa para 2025.
Além do encerramento da temporada da Fórmula 1, nós tivemos também a definição do título da Fórmula 2, uma disputa que chegou bem equilibrada entre Gabriel Bortoleto e Isaac Adjar, separados por meio ponto. Mas conforme o fim de semana foi se desenrolando, o brasileiro se mostrou superior ao francês durante as principais atividades. Na classificação, largou à frente, na corrida sprint mostrou-se muito ali mais ativo, conseguiu fazer várias ultrapassagens. O Adjar ficou ali num bololô na primeira volta. Depois, na corrida principal, o francês ficou parado no grid e o brasileiro terminou na segunda colocação para conquistar o título da Fórmula 2. E aí, hoje, ele já andou na Fórmula 1. O Bortoleto, que vem aí de títulos em sequência, Fórmula 3, Fórmula 2, conseguiu a promoção para a Fórmula 1, vai correr na Sauber, e nesse primeiro dia de testes ficou numa posição modesta, ali foi o 18º, ainda que a gente não consiga ter uma noção muito boa do que são esses testes de pós-temporada. Cada um vai com um pneu diferente, tem a questão do entendimento do carro novo, tem pilotos em novas equipes, tem esses novatos aí que estão tentando realmente uma vaga na Fórmula 1 para o futuro. Tem também combustível, alguns vão mais cheios, tanque cheio, outros mais tanques vazios, vão leves para conseguir boas voltas. Mas foi uma primeira aparição do Bortoleto, foi um primeiro momento dele com a Sauber. Gabo, essa estreia do Bortoleto a gente não pode tirar nenhuma conclusão, é muito cedo para qualquer coisa. Mas o que você pode dizer desse fim de semana, desses últimos dias do piloto brasileiro? Acho que acho que foi muito importante, né? O título da Fórmula 2, acho que também dá uma mostra que. É porque assim, a gente sabe que título de categoria de base, né? Acho que o importante não é uma discussão frequente que a gente tem no futebol, né? O que é importante na sua categoria de base? Você ganhar títulos na base, você revelar seus jogadores. Então, honestamente, apesar da Fórmula 2 ter um peso, o mais importante era chegar na Fórmula 1. Ele de fato já conseguiu chegar na Fórmula 1 antes mesmo de conquistar a Fórmula 2, mas é bacana porque dá um peso diferente, dá um título diferente, algo que vai ter ali com ele para o resto da carreira também, independente de além de correr na Fórmula 1. Então foi legal porque a gente pôde ver uma consistência do Bortoleto, né? Essas 4 corridas finais dele pós-anúncio da Sauber foram muito boas, né? Acabou sofrendo do azar ali no Qatar, agora em Abu Dhabi foi muito consistente, né? 2 pódios, 2 segundos lugares. Enfim, então acho que mostra que o Bortoleto é um cara que ele consegue manter também um equilíbrio, uma calma e uma maturidade, né? Ele poderia simplesmente abrir mão disso, né? Poderia ficar tranquilo, mudar o foco para outra coisa, mas claramente ele só colocou o foco na Fórmula 1 a partir de hoje mesmo, depois que conquistou o título. Então acho que essa foi a parte mais bacana que a gente teve aí desses últimos dias do Bortoleto, né? Um cara que, mesmo já com o grande objetivo dele finalizado, ainda manteve a calma, foi lá e conquistou o outro objetivo também, vencendo o título, que é um negócio que é impactante, querendo ou não, né? Vai ficar para a história aí, um cara que ganha títulos consecutivos na Fórmula 2, na Fórmula 3, né? No primeiro ano também, isso é muito bacana, é um feito que vai ficar de fato para a história. É um feito que pilotos do calibre de Charles Leclerc e Oscar Piastri conquistaram, né? Chegar na Fórmula 2, logo de cara conquistar um título. Vicente, o Bortoleto vai estrear na Sauber. Ele, obviamente, hoje foi mais para conhecer o carro, para entender direito como é esse carro de Fórmula 1. Mas o companheiro dele, Nico Hülkenberg, terminou o dia na 4ª colocação. E a gente já viu a Sauber dando uma leve reagida nesse fim de ano, né? Teve o Guanyu Zhou pontuando no Qatar, o Valtteri Bottas chegando em Q3 em Abu Dhabi. Acha que dá para essa Sauber mostrar, dar um salto de qualidade para 2025, ou ainda é muito cedo para a gente ter essa expectativa e a gente tem que esperar realmente os testes de 2025? Assim, é um fato que a Sauber melhorou nas últimas corridas, a equipe acabou segurando algum desenvolvimento para as últimas etapas, indo um pouco na contramão das rivais, né? Então, a Sauber teve uma melhora, enquanto as outras equipes estagnaram um pouco, porque já estavam focadas em 2025. Claro que tinha a Alpine, a Haas ali brigando, a RB brigando, né, para aquela posição no Mundial de Construtores, a 6ª posição, mas atualização mesmo, nenhuma das equipes levou, e a Sauber conseguiu apresentar algumas mudanças que foram positivas, né? Tanto que, como o CB mencionou, o Joe conseguiu pontuar, o Bottas ali fez algumas doideiras na última corrida, né? Mas se tivesse seguido mais direitinho, talvez tivesse alguma chance também, porque, né, conseguiu uma boa posição no grid de largada.
Mas eu acho que ainda é cedo para a gente avaliar qualquer situação da Sauber para o próximo ano. Eu acho que a equipe vai estar melhor do que esteve em 2024. O investimento da Audi vai ser maior em 2025, mas talvez também tenha um foco já em 2026, que é onde começa praticamente do zero. Então a aposta da equipe realmente está daqui a pouco mais de um ano, né? Mas eu acredito que vai ter um desenvolvimento sim da Sauber em 2025. Eu acho que o carro vai estar um pouco melhor. Eu acho que a Audi pode começar também a testar algumas coisas que vai melhorar o carro e assim, tendo o Bortoleto e o Hülkenberg, são dois pilotos. O Hülkenberg é um piloto que eu gosto muito, apesar de a galera julgar muito ele por não ter conseguido um pódio, uma vitória. É um piloto que é experiente, é um piloto que ele é muito, comete poucos erros, vamos dizer assim, é bem constante também, ajudou muito a Haas nesse último ano, então pode conseguir bons resultados. O Bortoleto também, pela capacidade que ele tem de se adaptar, né? Eu sempre destaco isso, que ele foi campeão da Fórmula 3 no primeiro ano, da Fórmula 2 no primeiro ano. Claro que não vai ser campeão da Fórmula 1 no primeiro ano, mas ele já mostrou, além da velocidade, claro, essa inteligência que ele tem, essa frieza que ele tem de não ter se abalado, por exemplo, na Fórmula 2, depois que, né, aquela situação no GP do Qatar, que a intenção era aumentar a vantagem para o Rajai, acabou diminuindo para meio ponto, em torno de tudo que aconteceu, da punição que ele teve, da Invicta, do Maíne, não ajudando muito, mas ele prometeu ir com faca nos dentes em Abu Dhabi, realmente foi, fez um fim de semana o que tinha que fazer para ser campeão, quase perfeito ali, conseguiu 2 bons resultados. Então ele é um cara muito centrado, é um cara que vai entregar bons resultados também, vai conseguir se adaptar a esse carro da Sauber para a próxima temporada, mas onde vai ficar em si, se vai ser o último colocado no Mundial, penúltimo, antepenúltimo, não dá para avaliar. Eu acho que é melhor a gente esperar a pré-temporada. Mas, né, em comparação com 2024, eu acho que as perspectivas são boas. Eu acho que a gente pode esperar o Bortoleto, talvez beliscando um ponto ali em algumas corridas, talvez, mas seria uma aposta. Eu acho que é questão mesmo de tempo e a gente vê o que pode acontecer. Em relação aos testes, né, que não quer dizer muita coisa ele ter terminado em 18º, o Hülkenberg ter terminado em 4º. Eu acho que o Hülkenberg, por já ser mais experiente, obviamente, conseguir entender mais rápido o carro, conseguiu extrair mais desempenho também, mas o Bortoleto ali ficar em 18º, como você bem mencionou, são pneus diferentes, a gente tem que ver como estava a configuração dos carros, carga de combustível, então são muitos fatores que devem ser levados em consideração, mas ele completou muitas voltas, né? Foram 130 voltas, se eu não me engano, que ele completou hoje, ou seja, já foi um teste bem aproveitado por ele, então acho que é uma experiência importante para começar 2025. Pois é, o Bortoleto realmente, como você falou, completou 130 voltas, ficou em 18º. Outro brasileiro que também participou do teste em Abu Dhabi foi Felipe Drogovic, mais uma vez com Aston Martin, terminou na 21ª colocação, deu 146 voltas, ficou atrás de alguns pilotos novatos também, como o próprio Bortoleto, mas me chamou a atenção ele ficar atrás do Jack Crawford, piloto novato ali de desenvolvimento da Aston Martin, mas também outra coisa que não significa muito, né? Como a gente já falou, esses testes não apontam os favoritos ou os que vão ficar lá no fim do grid para 2025, é realmente para conhecer pneu, para os novatos conhecerem o carro. Mas para o Drogovic talvez tenha sido a última chance com esse carro da Aston Martin, Gabo? Eu acho que última chance não, né? A gente não sabe ainda que o Drogovic, ele ainda consta lá no site da Aston Martin com um piloto de testes e reserva, e enfim, eu não duvido que ele permaneça nessa posição, e acho que a partir do momento que ele permanecer nessa posição, ele vai ter também outras oportunidades, né, de guiar. Em pré-temporada eu duvido, né, porque a pré-temporada ano que vem ela vai ser bem curta de novo, né, são só 3 dias de pré-temporada, então eu imagino que vai ter um desejo maior da Aston Martin de dar mais rodagem, né, tanto para o Alonso quanto para o Stroll, mas eu não duvido de que o programa seja o mesmo para o ano que vem, né, de participar de alguns treinos livres, testar carros antigos, apesar que também vai ter agora uma nova diretriz dentro do regulamento da Fórmula 1 sobre os testes de carros antigos, né, que estão rolando aí com certa frequência nos últimos tempos e tudo mais. Então acho que o trabalho dele vai ficar mais limitado a isso, a ser reserva e eventualmente aparecer no teste do ano que vem também. Mas ele tem a concorrência do Jack Crawford agora, né? Enfim, para esse posto também. Né? O Crawford é um piloto novo ainda, ele surgiu muito novo, né? Aí, ainda quando ele era da academia da Red Bull, tá na academia da Aston Martin, vai só fazer 20 anos de idade ano que vem, e na minha opinião surge como um dos candidatos aí ao título da Fórmula 2, né? A gente vai ver uma Fórmula 2 ano que vem com um grid bem pior do que desse ano, né? Esse ano, por exemplo, inclusive um mérito aí do Bortoleto é que ele ganhou esse ano num grid bem forte, né? A gente vê aí a chance do
Isaac Adjar correr na Fórmula 1, Zane Maloney já vai correr tá correndo na Fórmula E, e é um muito bom piloto, Paul Aron também, o Antonelli, é claro, enfim, o Bortoleto ganhou contra uma concorrência muito boa. E esse ano a gente vai ter ano que vem a gente vai ter um nível bem pior de grid, e o Jack Crawford ele tem uma missão também aí, que é de ganhar o título da Fórmula 2. E se ele ganhar esse título, eu não duvido que a importância do Drogovic interna na Aston Martin, né, como piloto reserva e de testes, acabe sendo reduzida também. Como você falou, o grid da Fórmula 2 ano que vem vai estar bem ruim, vai estar triste. Sinto muito pela nossa querida Luana Marino, que faz a cobertura da Fórmula 2 e que vai ter que aguentar esse grid bem qualquer nota. Hoje eles anunciaram Sebastian Montoya e me doeu o coração que o filho do Montoya vai correr na Fórmula 2. Não é tanto pela idade, porque eu já sei que eu tô ficando velho, que eu vi o pai dele correr desde novo, mas porque ele é fraquinho, mostrou-se bem fraquinho na Fórmula 3. Ô Vicente, voltando ao Drogovic, é um piloto que ficou esperando a chance na Fórmula 1, acabou não pintando, teve oportunidades em outros lugares, como a Índia, acabou também não indo na Fórmula E, não partiu. Correu esse último ano no European Le Mans Series, e para 2025 a gente não deve ver uma grande mudança desse cenário. Como é que isso vai funcionar no desenvolvimento dele e até numa perspectiva para outro campeonato que ele possa buscar? O que a gente sempre fala que piloto é bom para o piloto quando você fica em atividade, né? Você fica mostrando seu talento. O talento do Drogovic é algo que é reconhecido em diversas categorias, tanto na Endurance, na Fórmula E, que já foi convidado para fazer teste, quanto a Fórmula Indy também foi convidado para fazer teste, e foi muito bem no teste, aliás. Então, todos conhecem o talento do Drogovic, sabem o que ele pode entregar, o potencial que ele tem, mas é a escolha dele ficar esperando a Fórmula 1, ficar mais focado ali, com uma chance, talvez, na Aston Martin. A gente até mencionou aqui alguns programas, a oportunidade pode surgir na própria Cadillac em 2026, né, que já que tem uma ligação com a equipe, mas 2025 promete ser mais um ano do Drogovic, como o Gabo bem disse, né, fazendo as atividades ali com testes com carros antigos, participando de treinos livres, né, e aí fazendo participação em alguns outros campeonatos para tentar se manter na atividade ali, mostrar o seu valor. Mas, de qualquer maneira, eu acho que isso, como sempre, pode afetar de alguma forma qualquer perspectiva que talvez ele tenha no futuro de migrar para uma outra categoria. Não que seja a intenção dele no presente, como bem mencionei, que ele já disse que quer focar totalmente na Fórmula 1, né, mas ficar parado, ficar ali só na reserva, a gente sabe que quilometragem é importante, que isso pode pesar em uma decisão futura, caso ele decida, de fato, desistir da categoria da Fórmula 1 no futuro e partir para um outro destino. Mas é a escolha dele, né? A escolha dele, eu acho que o Drogovic, como eu até mencionei também em algum outro programa, que talvez ele tenha alguma informação interna, que talvez pode ter uma oportunidade no futuro, talvez, não sei, a Aston Martin pensa em trocar o Stroll com o novo regulamento, eu não sei o que pode acontecer, eu duvido muito disso, apesar de eu achar que a Aston Martin, ela tende muito a abrir mão do Stroll quando tiver um carro competitivo, se isso vier a acontecer, como eles planejam que venha a acontecer. Então, acho que o Drogovic, ele fica ali marcando presença na equipe, mostrando que está focado na equipe, mostrando que realmente está dedicado ali, vai ser o primeiro a ter uma oportunidade quando ela aparecer, mas, né, tem outros pilotos também chegando na fila, como o próprio Jack Crawford, que o Gabo bem mencionou também. São pilotos que também não querem ficar parados, vão mostrar o seu serviço na Fórmula 2 no ano que vem, um grid muito mais fraco, também concordo com isso, ele vai mostrar mais serviço, né? Teremos ele, o Lindblom ali, talvez de mais forte, então são pilotos que podem se destacar mais na próxima temporada, e claro que para o Drogovic isso nunca é bom, né? Ao mesmo tempo que ele espera uma oportunidade, outros concorrentes vão chegando e podem ocupar essa posição dele no futuro. Zé, hoje no teste ainda tivemos um cenário curioso, porque a Red Bull claramente testou Yuki Tsunoda, Liam Lawson, pensando numa vaga para 2025, já que o cenário de saída de Sérgio Pérez se aproxima depois de algumas temporadas bem ruins, a de 2024 péssima, terminou com um abandono na primeira volta, acho que isso resume bem a temporada 2024 de Sérgio Pérez, ele abandonou na primeira volta em Abu Dhabi, e aí no teste de hoje a gente viu o Lawson correndo pela RB e o Tsunoda correndo pela Red Bull. O Lawson ficou em 13º, o Tsunoda ficou em 17º. Não vou voltar a dizer que, obviamente, não significa nada esses testes, né? Carros diferentes, combustíveis, quantidade de combustível, pneus. Mas eu vou perguntar para os dois, assim, de uma vez. Vou começar pelo Vicente. Se você fosse o chefe da Red Bull, quem você escolheria para 2025 entre Lawson e Tsunoda?
Bem, você deu opções, né? Eu, se fosse livre, eu não escolheria nenhum dos dois, porque eu acho que a Red Bull realmente está numa sinuca de bico, tendo Lawson ou Tsunoda. Não são assim, estou dizendo que são pilotos terríveis também, são pilotos bons, mas ao meu ver também não passam muito disso, de bons pilotos. Eu acho o Lawson melhor que o Tsunoda, apesar de o Tsunoda ter evoluído nos últimos anos, ele ter dito que ele venceu o Ricardo, venceu o De Vries, venceu o Lawson, mas também eu acho que a gente tem que analisar um pouco qual é o valor dessas vitórias que ele teve sobre os rivais, né? Considerando que o Lawson teve muito menos tempo de carro com a RB do que o próprio Tsunoda teve, o Ricardo numa época terrível da carreira dele, o De Vries, que com 10 corridas foi despachado. Então a gente tem que ver também se isso realmente vale o peso na balança da Red Bull em escolhê-lo para 2025, tendo como base os confrontos diretos. Então, se fosse só os dois, eu escolheria o Lawson para botar ao lado de Max Verstappen na Red Bull, deixaria o Tsunoda ali mais um ano na RB, e eu acho que a tendência é você acabar subindo o Isaac Hadjar para a RB também, ao lado do japonês, e não acho que o Pérez vai continuar. Né? Teve aí os rumores que ele poderia virar embaixador, até ser rebaixado para a RB, eu acho muito difícil disso acontecer, até por questão de patrocinadores, né, que assinam esperando a visibilidade na Red Bull, que é muito maior que na RB, obviamente. Então, acho que o Pérez continuar é algo meio surreal. Eu não duvido de nada da Red Bull, né, renovou o contrato esse ano que ninguém esperava, mas eu acho que dessa vez pode ser o fim do caminho para ele. Eu botaria o Lawson no lugar. Eu acho que botando o Lawson na Red Bull, obviamente, e ano que vem vai ser mais um ano de bater cabeça para ver o que vai fazer. Né? Se o Lawson vai para lá e não consegue desempenhar muito bem nas primeiras corridas, obviamente começa uma pressão natural em cima dele, que aí o Tsunoda começa a reclamar também, tem que ver como vai ser outro piloto da RB. Se a Hadjar começa bem, começa também a encher a paciência ali do Helmut Marko, do Christian Horner. Então, é uma questão que eles vão definir um piloto, mas é uma situação que vai ficar em aberto o próximo ano. Acho que não vai ser o Lawson garantido o ano inteiro se não desempenhar bem. Então, acho que a Red Bull fica nessa, né? Eu optaria um piloto experiente, como o Carlos Sainz estava no mercado há pouco tempo, mas eu nunca imaginava, eu não esperava que a Red Bull colocaria alguém que poderia competir seriamente com o Verstappen ali do lado dele. Então, acho que é seguir essa ordem natural com o Lawson e esperar talvez o Hadjar evoluir ou o Lindblom evoluir na Fórmula 2 e pensar daqui a alguns anos o que fazer. Mas eu acho que o que eles têm em mãos agora é isso e não tem muito para onde correr. Cabo, se você fosse aí, você seguiria com uma dessas duas opções ou você escolheria algum outro piloto? Eu acho que eu honestamente escolheria outro piloto, né? Inclusive, acho que a Red Bull teve oportunidades aí ao longo do ano, né? Especialmente o Carlos Sainz, pela quantidade de tempo que ele ficou disponível no mercado. Mas entre os dois, eu honestamente escolheria o Tsunoda. Eu acho que, honestamente, se o Lawson subir, ele vai ser completamente engolido pelo Verstappen. E, enfim, é uma situação meio complicada que a Red Bull está, porque a real é que a Red Bull ela nunca se impressionou com o Tsunoda, tanto que hoje, curiosamente, foi a primeira vez que o Tsunoda andou de Red Bull na vida dele, né? Ele está no programa da Red Bull há muito tempo, mas ele nunca andou de Red Bull. O Lawson, por exemplo, já fez treino livre com a Red Bull e tudo mais, o Tsunoda nunca fez. Mas a realidade é que, além de não se impressionar, tem a questão da Honda, né? Que, enfim, a Red Bull não quer fazer um compromisso com um cara que tem uma ligação com uma marca que vai se desassociar ao fim do ano que vem. Então, não faria sentido. Então, por isso que eu acho que eles vão escolher o Lawson. Mas, certamente, eu buscaria algum diferente dos dois. Acho que qualquer um que sentou ao lado do Tsunoda nos últimos anos. E, quer dizer, o De Vries, acho que nem tanto. Acho que ninguém nunca considerou a possibilidade de De Vries correr na Red Bull. Mas, especialmente o Ricardo e o Lawson, foram caras que sentaram muito mais com essa esperança, assim, de, não, vamos mirar a Red Bull. Para mim, ambos foram mal em comparação com o Tsunoda, né? Então, se fosse pensar numa questão de meritocracia, entre outras aspas, o Tsunoda seria escolhido, mas a gente sabe que não vai ser assim. Pois é, a gente fica no aguardo. Essa deve ser a última grande novela da temporada 2024 da Fórmula 1. Só espero, por favor, que não atrapalhe nosso plantão agora de fim de ano, né? A gente quer ter um plantão de Natal, de Ano Novo, muito tranquilo. Acredito que Gabo e Vicente também. Então, eu espero que isso se resolva logo, ou que fique para 2025. Eu fique desse jeito mesmo também, porque tá de saco cheio já dessa história do Pérez, da Red Bull. Toda hora uma novela diferente entre eles. Bom, enfim. Só para atualizar, hoje rolaram os testes coletivos, né? O Leclerc ficou em primeiro, o Charles Leclerc ficou em primeiro, seguido pelo Carlos Sainz, que estava estreando na Williams, George Russell da Mercedes em terceiro, Nico Hülkenberg voltando para Sauber em quarto,
e o Andrea Kimi Antonelli ficou em quinto. Alguns outros destaques aí. Tivemos o Pato O'Ward na McLaren em sétimo, o Norris ficou lá atrás em 16º. Esses foram os brasileiros. Bortoleto 18º, Drugovich 21º. Essa foi a última atividade da Fórmula 1, que vai saindo, vai fechando o ano, mas outra categoria já começou a temporada. Neste fim de semana, nós tivemos o EPRIX de São Paulo, abrindo a temporada 2024-25 da Fórmula E, com transmissão do Grande Prêmio, com a equipe presente no Sambódromo do AMB, no circuito montado na zona norte da capital paulista. E a vitória foi de Mitch Evans, que largou em último, teve problemas na classificação, largou em último, depois sob escapadas, muitas confusões durante a prova, dos acidentes, soube usar bem o modo ataque e conseguiu, nas voltas finais, segurar o ataque de Antônio Félix da Costa para vencer no AMB, para começar a temporada com uma vitória assim, bonita, uma vitória histórica, saindo de último para primeiro. Primeira vez que isso acontece na Fórmula E, que já tem aí, está no seu 11º ano. Primeira vez que acontece alguém largar em 22º, no caso, em último, e vencer. O Antônio Félix da Costa, como eu comentei, foi o segundo. E o Taylor Barnard, que estava ali na Fórmula 3, na Fórmula 2, terminou na 3ª colocação, é o mais jovem piloto a subir no pódio da Fórmula E até hoje, com 20 anos. O Pascal Wehrlein, atual campeão, e que largou na pole, sofreu um baita acidente, foi tocado pelo Nick Cassidy, capotou durante a prova, precisou sair de ambulância e passa bem, mas acabou abandonando num acidente espetacular. A Fórmula E estreou no AMB com tudo, a temporada começou com tudo que poderia entregar, né? Emoções, disputas, alguns sustos. Gabo, o que você tem para dizer dessa corrida que abriu a temporada 24-25 da Fórmula E? Uma corrida muito bacana, muito movimentada, né? Como tem sido a tendência da Fórmula E desde que chegou a São Paulo. Uma vitória muito forte também do Mitch Evans para iniciar o campeonato com tudo, né? Enfim, o Mitch é um piloto que tem batido na trave aí nos últimos anos. Há de se argumentar que talvez seja o melhor piloto da Fórmula E sem título até aqui. E começa com uma performance muito assertiva, né? Claro que contou com muitos fatores, né? Inclusive a gente viu uma corrida muito mais caótica do que a Fórmula E tem promovido nos últimos tempos. Na Fórmula E tinha um pouco esse aspecto de bate-bate, mas está sendo perdido nos últimos anos. Acho que especialmente aí com a entrada do Gentry, isso mudou bastante. Mas a gente já teve uma prova um pouco mais complicada, né? Mais cheia de incidentes. Teve o incidente do Wehrlein, que foi o mais perigoso. Mas mesmo assim ele fez muito terreno ali nas primeiras voltas e depois é aquilo, né? Se você se coloca entre os 6 primeiros na Fórmula E, é uma questão de você saber gerenciar melhor a energia e também o timing daquilo que você for fazer. E foi exatamente o que o Mitch fez. Uma vitória muito, muito bacana para iniciar a temporada. Jaguar mais uma vez aí no topo. E a ver se agora vai, né? Se esse ano essa temporada, no caso, né? Já que vai seguir no ano que vem, se essa temporada é de vez a que vai consagrar o Mitch Evans finalmente como campeão da Fórmula E. Pois é, a gente viu no AMB que houve uma repetição, de certa forma, do cenário da Fórmula E no ano passado, com Porsche e Jaguar andando muito bem, a Nissan também andou bem, o Oliver Rowland foi quem mais liderou a prova, mas acabou não vencendo. O Barnard corre de McLaren, mas com um trem de força da Nissan e chegou em terceiro. Vicente, essas duas marcas largam de novo à frente na disputa pelo título. Vai ficar entre Porsche e Jaguar mais uma vez? A Nissan pode incomodar? Eu acho que pode. Eu acho que é natural que a Porsche e a Jaguar comecem à frente, né? As dominaram assim, as últimas 2 temporadas, tiveram os carros mais fortes. No ano passado foi uma briga direta entre os pilotos da Jaguar e também da Porsche, com a Porsche levando o primeiro Mundial de Pilotos, a Jaguar ficando com de equipe de fabricantes. E aí eu acredito que todos que tem, né? São 2 duplas muito boas, o Mitch Evans, o Cassidy, nós temos o Antônio Félix da Costa e o Wehrlein da Porsche. Então, assim, é natural que eles comecem à frente também, é natural que eles tenham essa vantagem, acredito que vão manter essa vantagem nas primeiras corridas, pelo menos, mas é sempre aquele alerta para a Nissan, que a gente vinha mencionando também na semana passada, quando a gente fez nossa prévia aqui da corrida, que a Nissan era uma equipe a ficar de olho também, principalmente com o Oliver Rowland, que fez uma boa temporada
no ano passado, venceu corridas também, mesmo não tendo o trem de força mais forte ali, que chegava a ficar no mesmo nível de Porsche e Jaguar, mas mesmo assim entregou bons resultados. Como você bem mencionou, ele foi o que mais liderou a corrida, né, o E-Prix de São Paulo, e aí, através da punição que os 4 carros que têm trem de força da Nissan levaram, né, por overpower, ele acabou também passando por um drive-thru, na segunda bandeira vermelha, acabou sendo prejudicado. Então, há alguns quesitos, algumas questões que entraram em jogo no EP de São Paulo, que atrapalharam muito os 4 pilotos da Nissan, vamos dizer assim, né? A McLaren ainda conseguiu se recuperar com o Taylor Barnett, com o Sam Burge ali em terceiro e em quarto. Então, assim, é para ficar de olho na Nissan, mas, obviamente, eu acho que o favoritismo começa pesando mais do lado da Porsche e da Jaguar. Mas a Fórmula E, assim, ela nunca deixa de entregar, né? O EP de São Paulo, pelo terceiro ano, entregou uma boa corrida novamente. Se Verstappen foi a corrida mais longa da história da Fórmula E também, com todo o caos que a gente teve, né? As bandeiras vermelhas, teve a questão do Pascal Wehrlein, que é algo a se chamar a atenção também, que eu particularmente, eu acho que só naquela primeira temporada que teve um acidente tão forte assim, né? A maneira que ele pulou no muro ali ao ser tocado. Então, a gente tem que ver também se é algo da nova geração de carros, né? Ou não sei o que pode ter acontecido. Mas a Fórmula E, de maneira geral, apresentou um novo formato, vamos dizer assim, com um carro novo, a tração integral, com um novo modo ataque. Então, são elementos que trazem um certo brilhantismo para a temporada e que vai trazer mais competitividade também. Eu boto aqui, como eu disse, a Porsche e a Jaguar como favoritas, mas também não tão à frente. Então, não ficaria surpreso se a gente tiver uma surpresa já no México, por exemplo, ou em Jeddah. Então, acho que a Fórmula E está aberta. É uma temporada, um campeonato muito aberto, que os favoritos começam a ser definidos mais mesmo na metade para frente. Então, é interessante ficar de olho e ver o que a gente pode aguardar aí nas próximas corridas. Só 2 comentários. Eu só não acho que foi a mais longa, porque teve aquela do mega acidente lá em Roma, que travou a pista, todo mundo bateu, foi em 2023, se eu não estiver enganado. Aquela ali também durou uma bandeira vermelha sem fim, até limparem a pista e tudo mais. E de fato, eu acho que Nissan e Porsche e Jaguar saem na frente, pelo que a gente conseguiu ver nesses primeiros dias. E é assim, a próxima etapa é no México, nos dias 10 e 11 de janeiro de 2025, e eu não duvidaria que a Nissan vai fazer um bom trabalho de novo. É um circuito mais travado, não tem tanta reta ali, o circuito do México. Não é o mesmo circuito... É o mesmo local que a Fórmula 1 usa, mas com um traçado diferente, ali no Hermanos Rodrigues. Então, tem menos retas, tem menos espaço para ultrapassagem. Acho que ali a Nissan consegue se sobressair em relação às rivais. Mas a gente vai ter que esperar para ver. E você vai poder assistir aqui no Grande Prêmio todas as atividades dias 10 e 11 de janeiro no nosso canal no YouTube, na nossa GPTV. Para a gente se encaminhar para a reta final do programa, para o último assunto, a gente vai falar da decisão da Stock Car. Brincadeira, a gente não vai falar disso hoje, não. A gente vai falar sobre a MotoGP, que está próxima de voltar ao Brasil em 2026. Nesta semana, em Goiânia, vai ser assinado o acordo entre a Dorna, promotora do evento, e também o estado de Goiás, que comanda ali o Autódromo Internacional Ayrton Senna, para uma realização da prova entre 2026 e 2028, com possibilidade de renovação automática até 2030. É a volta de Goiânia ao calendário, que já recebeu a MotoGP, o Mundial de Moto Velocidade lá atrás, entre 87 e 89, e depois a MotoGP ainda passou por Interlagos em 92, numa corrida que é considerada um dos maiores fiascos da categoria até hoje, e depois foi para o Rio de Janeiro entre 95 e 2004, correu no finado Autódromo de Jacarepaguá. A volta da MotoGP ao Brasil, depois de 20 e poucos anos, 2 décadas, tem tudo para acontecer ali no começo da temporada. E isso deve também representar a saída da Argentina do calendário. A Argentina, que já não correu neste ano lá, não recebeu a MotoGP por questões financeiras, porque o novo presidente Javier Milei cortou os custos da prova e por mais que apareça no calendário de 2025, também deve rodar. Gabo, como você vê o tamanho dessa volta do Brasil para o cenário da moto de Goiânia, que é um autódromo muito conhecido aqui no Brasil, mas que não é num dos grandes centros como São Paulo e Rio? É um movimento muito interessante, né? A gente sabe que tem uma comunidade de motociclística no Brasil muito forte.
mas ao mesmo tempo sem Jacarepaguá, a gente ficou meio órfão, né, de pistas onde você poderia realizar essa corrida. E, enfim, você tem aí o caso de Goiânia, né, que eu acho que é uma pista que, por mais que ela precise ainda de algumas reformas, né, e certamente se esse acordo está sendo feito, né, quer dizer, a gente não sabe porque, né, a gente já teve MotoGP em Brasília que não rolou, né, então, muito por conta também dessas questões de obras que não foram para frente, né, eu acho que tem obras que a gente precisa fazer ainda, né, para garantir e reforçar a questão de segurança, mas hoje no Brasil, né, especialmente se conseguirem utilizar o mesmo traçado que foi utilizado em 1989, tende a ser uma das é a única pista meio que apropriada que a gente tem para um motociclismo com muita segurança no Brasil. É um cenário ótimo, né? Espero que realmente aconteça. A gente sabe como é que funcionam as coisas, né? Especialmente não só sobre o Brasil, né? Não é querendo dar uma de vira-lata, não, mas porque a MotoGP muitas vezes assina alguns acordos que não vão para frente, né? A gente precisa até lembrar do acordo que eles assinaram com o Rio de Janeiro, que nem autódromo tinha. E, enfim, direto tem aí MotoGP na Finlândia, MotoGP na Hungria, enfim, direto tem uns contratos aí, uns acordos que a MotoGP assina que eles eventualmente não vão para frente. Então não é uma questão de ser vira-lata, coisa assim. Mas a gente espera que as duas partes colaborem bem, que essas obras aconteçam e que realmente tenha essa prova, por mais que seja longe de um grande centro, ainda vai atrair bastante gente. E é um momento bacana, acho que os fãs de moto merecem no Brasil, uma comunidade que é muito engajada, né? A galera às vezes não tem tanta noção do quanto que a galera gosta de MotoGP no Brasil. E por mais que você não tenha, né, hoje a gente tem o Diogo na Moto 2 e tal, mas por mais que você não tenha um brasileiro na categoria principal, a tendência é que seja assim um sucesso de público, né? Porque a gente sabe que tem uma comunidade engajada e tem esse fator também, né? Já vamos para 22 anos sem corrida, né? Caso realmente aconteça, vai ser um intervalo de 22 anos, então tem um fator novidade que é muito bacana também. Então, que tudo aconteça, né? Que o acordo seja assinado, que as obras sejam feitas para garantir a segurança de todo mundo e que essa corrida possa acontecer também, porque vai ser muito importante para o esporte motor brasileiro. As reformas vão acontecer, acho que é um ponto inicial de qualquer acordo com a Dorna, porque todo autódromo no Brasil funciona muito bem para o que a gente tem aqui, mas não para as coisas internacionais. A gente precisa ajeitar, principalmente a área de segurança, área de escape, caixa de brita. MotoGP usa aqueles colchões infláveis de alta tecnologia, então essas coisas vão precisar realmente ser feitas, essas reformas, esses reparos vão ser feitos. E a gente vai descobrir tudo isso na quinta-feira, durante o evento, que vai contar com a presença do Grande Prêmio. A gente vai descobrir tudo que vai acontecer lá em Goiânia de reforma. Vicente, a MotoGP entra vai ser uma adição num balaio muito importante do esporte a motor no Brasil, né? A gente já tem Fórmula 1, a gente tem WEC, Fórmula E, a chance de MotoGP aí pintando. E para o futuro a gente pode ter mais categorias, né? Como é que você vê essa guinada do Brasil para receber mais categorias internacionais? E o que você acha que ainda pode pintar mais para frente? O que você gostaria, né, que pintasse ainda aqui no Brasil em breve? Assim, eu acho ótimo que o público brasileiro está abrindo um pouco os olhos para outras categorias, além da Fórmula 1. Eu acho que há poucos anos era só Fórmula 1, as pessoas não acompanhavam o Endurance, por exemplo, a própria MotoGP sempre teve um público muito bom, e até como o Gabo disse, né, tem uma comunidade muito boa e um termômetro muito bom para a gente perceber isso, são o Grande Prêmio, né, os vídeos do Grande Prêmio, que quando fala de MotoGP, com o Pelu, com a Juliana Testa, são os vídeos muito assistidos, então o pessoal realmente engaja, gosta também, já que é uma competição, obviamente, tem grandes pilotos, é muito competitiva, tem boas corridas, então isso também que atrai o olhar do público e trazer esse espetáculo para o Brasil também é muito importante. Uma categoria que deve crescer nos próximos anos, já que o Liberty Media está chegando também, a gente viu o trabalho que eles efetuaram na Fórmula 1, gostando ou não, a Fórmula 1 cresceu de uma popularidade gigantesca nos últimos anos, por causa da Netflix, que com o Liberty Media fez aquela série também, de algumas ações, né, que aproximam mais o público da categoria, que ainda é muito fechada, por sinal, mas se a gente tiver um pouco dessa mentalidade na MotoGP, obviamente também essa popularidade vai aumentar e essa chegada ao Brasil se torna ainda mais importante para alavancar a moto aqui em nosso país. E, de fato, como você bem mencionou, acho que outras categorias também precisam abrir as portas aqui. A gente vê a Fórmula E, que a cada ano aumenta cada vez mais a audiência, o pessoal cada vez mais adere à categoria, vê que é competitiva, vê que tem bons pilotos ali, porque naturalmente está se tornando um caminho alternativo. A gente até mencionou do Zane Maloney na semana passada, que, assim,
tirou um pouco o olhar da Fórmula 1, saiu da Fórmula 2 direto para a Fórmula E, ou seja, cada vez mais está atraindo grandes nomes, e isso é importante para a categoria, para o automobilismo de maneira geral, e para o país que cedia também essas categorias. A gente teve o EC aqui no Brasil também retornando, né, nessa temporada, eu ia falar temporada passada, nessa temporada, então foi muito interessante também ver que teve um público presente, o pessoal também gostou muito, a tendência é que novamente Interlagos receba uma boa quantidade de pessoas no próximo ano, então é muito importante o Brasil estar abrindo também palco, né, se tornar palco para esses outros espetáculos do esporte a motor que são muito importantes, e obviamente a Fórmula 1 sempre vai ser o mais popular, por ser a classe rainha, por ser também histórica, né, e ter os maiores pilotos do mundo ali, mas também é muita coisa importante, e o automobilismo e o motociclismo está vivo além da Fórmula 1. Então, muita coisa para ser observada, e a MotoGP retornando é um sinal de que isso realmente está acontecendo. Claro, como vocês também mencionaram, é importante que tenha essa segurança para que tudo corra bem aqui no Brasil, a gente faça um bom espetáculo, né, que a corrida realmente aconteça e que agrade para ser renovado também para os próximos anos, saindo também um pouco desse eixo São Paulo-Rio, levando um público para outro lugar também. Então, são muitos aspectos interessantes que o Brasil acaba, né, atraindo outras categorias. Até tem um rumor que o Gabo pode dizer melhor do que eu, que é da Indy também vir ao Brasil, né, voltar a competir por aqui. Não sei em que pé está essa questão, mas também seria muito interessante que a própria Indy também tenha uma comunidade muito boa e também atrairia muito público. Então, é legal o Brasil dessa diversidade dentro do esporte a motor. É um país que gosta de automobilismo, é um país que vai atrair mais pessoas agora por causa do Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, então a própria categoria ganha audiência, e as outras também ganham audiência, porque acaba que os olhares acabam se virando um pouco também para o que está acontecendo, né, no entorno ali da categoria principal. Então é muito importante o Brasil investir nisso, né? É muito importante o Brasil também investir para que as pessoas tenham interesse em participar do esporte, que a gente tenha cada vez mais brasileiros, tanto no automobilismo, tanto em outros esportes. Então, o investimento também do governo, do setor privado, é muito importante para incentivar o esporte no nosso país. E, claro, como já bem mencionei, o esporte a motor sendo incentivado dessa forma, ele gera um público totalmente novo, renovado para os próximos anos. Pois é, a MotoGP, então, deve retornar ao Brasil em 2026. O Gabo falou de circuitos, aí que a MotoGP já caiu no conto. Juliana Tesser e eu gostamos muito do circuito de Gales, que eles inventaram numa cidadezinha que tinha, sei lá, 10 mil habitantes, inventaram de fazer um circuito lá, e a MotoGP caiu nessa por anos. É um dos meus preferidos, é esse. E que seja uma volta da MotoGP a Goiânia mais tranquila. Porque só como uma curiosidade aqui, quando o Goiânia recebeu a primeira etapa em 1987, foi dias depois daquele famoso caso do Césio 137, 157, eu não lembro agora qual era o número do Césio. Mas aquele caso do Césio que acabou matando um grande número de pessoas, deixando outras várias doentes em Goiânia, e o governo de Goiás, na época, escondeu isso da população até a realização da corrida. Depois da realização da corrida é que eles começaram a falar, justamente para não assustar a população, para não espantar o público do autódromo e também para que o Mundial de Moto Velocidade não cancelasse aquela etapa. É uma história bem curiosa da primeira passagem do Mundial de Moto Velocidade por Goiânia, que envolve também o Césio. Olha só que bacana, que coisa bacana. Bom, pessoal, a gente vai encerrando aqui o nosso Paddock Sprint. E lembrando a vocês que lá no grandepremio.com.br nós temos os melhores do ano. Você pode escolher os melhores, os destaques do esporte a motor em 16 categorias. A gente, aqui do site, selecionou em diversas categorias, aí, melhor piloto no geral, melhor piloto de moto, de Fórmula 1, da Indy, de Endurance. A gente fez uma grande seleção, separamos os 5 melhores de cada categoria e você pode votar nessas 16 categorias lá no grandepremio.com.br. Já está tudo liberado lá, você pode entrar e votar. Então, tá aí, deixei o recado. A gente vai partindo para fechar esse Paddock Sprint. Obrigado, Gabriel Carvalho. Obrigado, Vicente Suela, pela presença. Obrigado a Carol, que esteve aqui nos bastidores. E a todos que nos acompanharam neste programa e também durante todo o ano de 2024. Nos vemos em breve. Até lá.